Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira parte de nossa terceira aula de livros poéticos, amém? Nós estivemos aí abordando sobre o livro de Provérbios e agora estaremos aqui analisando, verificando o livro de Cantares de Salomão, também conhecido como Cântico dos Cânticos, né? No hebraico, eu botei até aqui no quadro aqui, né? No hebraico é Shir Hashirim. Shir Hashirim, no hebraico, né? A nível de introdução, é o seguinte: o livro de Cantares é a melhor de todas as canções. O livro de Cantares é um trabalho literário de arte e uma obra-prima teológica. No século II, um dos maiores rabinos, Akida Ben Joseph, ele disse o seguinte a respeito do livro de Cantares: no mundo inteiro não há nada que se iguale ao dia em que o Cântico dos Cânticos foi entregue a Israel. Tem nada no mundo que se iguale. O livro de Cantares em si é como a sua fruta favorita. O livro de Cantares é como a sua fruta favorita, né? A romã, em cores vivas e repleto de sementes, bastante diferente de qualquer outro livro bíblico, bastante diferente. E nós vamos chegar a um momento aqui, onde nós vamos ver as interpretações do livro de Cantares, amém? Nós vamos lá. Claras indicações são dadas na descobertas das bênçãos da aliança no livro de Cantares, né? Então vamos ver a questão de aliança, apontando ali para Jacó, né? No capítulo 1 de Cantares, no versículo 8, fala assim: sai-te pelas pisadas das ovelhas. Aqui, o termo pisadas é literalmente marcas de calcanhar e pode ser uma alusão a Jacó, o patriarca cujo nome conota um calcanhar. A função pastoril de Jacó e a sua constante luta pela bênção de Deus e do homem são citadas como a norma bíblica para o povo de Deus, no caso para o povo de Israel. Tem uma citação aqui de Oséias, capítulo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 12, versículo 14. Amém? Vamos lá. Jacó, Jacó, nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, um manipulador congênito, o tal do Jacó. Jacó foi desconjuntado com ardil no âmago de seu ser.
como ilustrado por seu mancar em Maanaim. Gênesis capítulo 32. Foi aquele encontro de Jacó ali com o ser angelical. E o ser angelical, né, vai amanhecendo o dia, fala para Jacó o largar, que está amanhecendo o dia. Jacó não o deixa, ele vai lá e toca ali na coxa, né, de Jacó, e na hora os nervos ali puxaram tudo e Jacó ficou coxo ali, né? Então, esse desconjuntado, né? Fala ali com relação a está mancando em Maanaim, né? Foi forçado a viver fora de sua terra, sob a ameaça de um irmão irado. Jacó teve que fugir da casa de seus pais. Retornou para sua terra depois de 20 anos, com uma instituição familiar defeituosa. Ardil, falta de amor, ciúme, raiva e amor de aluguel, né, de mandrágora, um suposto afrodisíaco, entraram nessa fraca estrutura. Analise os textos bíblicos, é importante. A Sulamita, em Cantares, ajuda a reescrever essa história. Ela executa a dança memorial de Maanaim, capítulo 6, versículo 13, né? Verifique com Gênesis 32, versículo 2. Ela executa, a Sulamita, a dança memorial de Maanaim. Quando encontra a quem ama, ela o detém e não o deixa partir. Verifique as passagens bíblicas, Cantares, capítulo 3, versículo 4, e Gênesis 32, versículo 26. Vamos lá? Mandrágoras perfumadas crescem nos campos dela. Tá aí a passagem aí de Cantares, e vamos estar comparando com Gênesis, no capítulo 30, versículo 14. Quando as filhas de Jerusalém, né, vêm, chamam-na bem-aventurada ou feliz. Tá aí também a comparação de Cantares, capítulo 6, versículo 9, com Gênesis, capítulo 30, versículo 13. É importante a gente verificar. Na Sulamita, a corrompida árvore familiar produz frutos excelentes, os melhores. Veja a comparação da passagem de Cantares com Deuteronômio, capítulo 33, versículo 13 ao 17, né? Na Sulamita, a corrompida árvore familiar produz frutos excelentes, os melhores. As bênçãos da aliança que haviam sido distorcidas são redimidas. Olha que coisa linda. Nós estamos analisando. Temos ainda aí a analisar vários contextos, né? Irmãos, com relação aos personagens no livro de Cantares, nós temos aqui
de personagens: Salomão, a Sulamita, o pastor, as filhas de Jerusalém e os guardas, né? Os guardas do muro, né? Os guardas. Temos aqui personagens. Os principais é Salomão, a Sulamita e o pastor. Mas aparecem como coadjuvantes na história, né? Na história desse contexto, a poesia, né? As filhas de Jerusalém e também os guardas. Ok? Bem, eu tenho aqui um pequeno esboço que eu vou estar aqui passando para os irmãos, né? Um pequeno esboço. O esboço é o seguinte: nós temos o primeiro ponto, o cabeçalho do livro, né? É o capítulo 1, versículo 1. Aí nós temos o seguinte, o segundo ponto, a Sulamita no harém de Salomão, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 5. Amém? Temos também, no terceiro ponto, a Sulamita é galanteada, capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 7, versículo 9. Temos também o quarto ponto, a Sulamita rejeita o rei Salomão, capítulo 7, versículo 10, né? Indo até o capítulo 8, versículo 4. E temos o quinto ponto, que é o reencontro da Sulamita com o pastor amado. É o capítulo 8, versículo 5 ao versículo 14. Temos muito conteúdo a estar analisando. Vamos lá? Nós temos algumas interpretações. Eu até botei aqui no quadro aqui. O livro de Cantares de Salomão. Temos uma interpretação histórica. Temos a interpretação, dentro da questão de ser histórica, temos a interpretação literal. Temos também a interpretação alegórica, é um simbolismo, né, ou espiritual. E temos a interpretação poética, ok? Então nós temos aí 4 linhas de interpretação. E baseado nessas 4 linhas, mas vamos analisar aqui. Você já deve ter visto alguém pregando ou ensinando na igreja, ok? Então, tem alguém que vai falar o seguinte, ó, o livro de Cantares de Salomão fala do amor de Salomão e a Sulamita. Outro vai falar assim, o livro de Cantares de Salomão fala do amor do pastor e a Sulamita. Outro você já deve ter ouvido isso muito já, né? Outro vai falar assim, o livro de Cantares de Salomão fala do amor de Jesus e a igreja. Já entra pro lado da alegoria, alegorizando tudo. E o último ponto, que tem muito a ver com esse contexto que eu fiz a leitura para os irmãos de introdução, que o livro de Cantares de Salomão fala sobre o amor de Deus e Israel. Aí que está a questão, né? Aí eu botei aqui no quadro história crítica. História crítica. Por que história crítica? Porque o que eu vou falar com vocês aqui acaba derrubando muito contexto. Assim, não é derrubando, eu respeito as interpretações, entendeu? Se alguém interpreta de forma diferente, ou ouviu o ensinamento de forma diferente, eu respeito, ok?
Eu acho interessante isso. É igual, por exemplo, o pessoal fala assim, não, é o amor de Jesus e a igreja. Jesus, ele é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, né? Interessante. Só que quem fala que é a rosa de Saron e o lírio dos vales não é o pastor Amado, não é o Salomão. Quem fala isso aí é a Sulamita. Já começa já a pegar o lado da... O negócio começa a ficar um pouquinho difícil assim na interpretação alegórica. Mas vamos lá, eu respeito todos os padrões de interpretação. Afinal, nós estamos lidando aqui com um livro antigo, um livro de conotação de poesia judaica, entendeu? Então, importante é o nosso conhecimento. História crítica, irmãos, entendeu? Na história crítica funciona da seguinte maneira. Isso aí você consegue enxergar lendo o livro de Cantares. Salomão, ele vê a Sulamita e a ama. Sabe como é que é? Na Salomão, ele tinha o seu harém, né? Salomão vê a Sulamita muito bonita, muito formosa, e a ama. Ah, eu vou querer essa daí para, né, para minha coleção. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Harém. O pessoal acha que os grandes líderes, os grandes imperadores, reis da antiguidade, eles tinham harém, alguns acham, né, mais do Oriente, que eles tinham harém para ter relacionamento. Não. Era coleção. Você, quando era pequeno, já colecionou figurinha de álbum? Já colecionou as irmãs, de repente, aquelas folhinhas de carta, né? Tinha vários tipos, deve existir ainda, não sei, né? Outros colecionou tampinha, outros figurinhas de chiclete. Eu colecionei besouros. Mas vamos lá. Mas Salomão, ele tinha condições e ele colecionava mulheres bonitas. Fazia o harém, chegava algum visitante, eu quero mostrar a você aqui o meu harém aqui, ó. Era só modelo. E quem que o rei botava para tomar conta das mulheres? O eunuco. O que é o eunuco? Cidadão que foi capado. Entendeu? Então, o harém, as mulheres, elas eram intocadas. Elas não eram tocadas. Tem algumas que ficavam no harém, envelhecia ali, e depois envelhecia e, sabe, sem ser tocada por homem. Entendam a história. Ok? Tem pessoas muito pervertidas na compreensão. Eu estou dando uma compreensão bem tranquila para os irmãos. O harém era intocado. Então, Salomão, ele achando que podia tudo, afinal ele era o Salomão, era o homem que mandava e desmandava, né? Então ele vê a Sulamita muito bonita, mulher do campo. Então ele vai, né? Segundo pontinho da história crítica aqui. A Sulamita é presa no harém de Salomão. Salomão põe ela presa lá. Só que a cabeça dela, ela já tinha um compromisso fora. O compromisso era com o pastor do campo, o seu amado. Entendeu? O seu amado. Você vai ver partes no livro de Cantares que ela vai citando o amado dela, comparando com as cortinas do palácio ali de Salomão. Porque ela está presa lá dentro, no harém. Entendeu? Tem uma hora que ela consegue dar uma saída, consegue dar tipo uma meia fugida. Os guardas acham ela.
entendeu? Mas tá com a roupa das mulheres do harém, não acontece nada, vai. Mas tem uma hora que ela foge, sem a roupa do harém, ela consegue fugir de lá, entendeu? O terceiro ponto que eu botei aqui é o seguinte: a Sulamita não ama Salomão. A Sulamita tem o seu amado, o pastor do campo. Ok? Que eu citei aqui. Outro ponto. A Sulamita foge do palácio. Nessa fuga do palácio, que é a segunda vez que ela sai, ela não tá com a roupa do harém. Quando os guardas acham ela à noite, uma mulher sozinha no meio da rua correndo, o que os guardas fazem? Tira a túnica dela e espanca ela. Lê o livro de Cantares. A Sulamita é espancada no meio da rua. Quem vem socorrer ela são as filhas de Jerusalém. As mulheres de Jerusalém ouvem os gritos dela, vem socorrer ela. Entendeu? E com isso a Sulamita consegue se desgarrar do palácio, do harém, de Salomão. Salomão tem uma hora que ele aparece vindo numa liteira. Liteira, para melhor compreensão, imagina uma carroça, né, com 4 rodas. Mas a liteira era aquele, como fosse aquele sofazão, né, com cobertura, que o imperador, o rei, ficava ali dentro, e ficava 4 homens ou mais segurando em alças, levando no ombro, né? Então é chamada liteira. Tem hora que o Salomão aparece na sua liteira, mas a Sulamita já dá um fora nele. Eu sou do meu amado. O meu amado, ele é meu. Eu não tenho nada com Salomão, não. Entendeu? E a Sulamita, ela se casa com o pastor do campo, seu amado. Entendeu? E nós temos o último ponto, que é a ascensão da Sulamita, né? Quando ela se levanta. Por quê? Quando ela ainda estava no campo, ainda não tinha se casado, ela tinha uma vinha dela que estava abandonada, entendeu? Ela tinha irmãos dela que botaram ela para cuidar de outra vinha ou de outro campo, entendeu? É levada por Salomão lá para o harém, consegue fugir. Em todo momento ela está falando do amado, né? E o amado fala: vem, amada minha, vem, esposa minha, vem para mim, entendeu? Ela consegue fugir e ela casa-se, né? No casamento, ela agora vai se preparar, agora eles vão morar na casa ali da mãe dela, entendeu? Na casa que era da mãe. Então ela vai lá para dentro, lá, se perfuma, se enche de mirra, aquele negócio todo, né? Aí vem agora o amado, demora lá, né? E tava lá bebendo com os amigos. É o costume antigo, não misturava as mulheres com os homens, é separado, entendeu? Então tá lá eles com os amigos e ela com as donzelas. Então ela agora foi se preparar para o seu amado. Só que ela esqueceu uma coisa, ela trancou a porta por dentro, afinal ela estava se preparando. Deitou-se da cama, ficou com um pensamento no amado. Acho que até cochilou, ficou lá no pensamento no amado. Lê a Bíblia, lê o livro de Cantares de Salomão, é importantíssimo. E de repente vem um amado. O amado chama, fala: ouça a voz do meu amado. Como poderei eu, como eu vou agora me sujar, botar o pé no chão de novo, estando já limpo, eu estou aqui cheio de mirra, né? E o amado, ele tenta abrir a porta, ela vê a mão dele, ele força a porta, a mão pelas frestas, né? E o coração dela palpita. O meu amado botou as mãos pela fresta da porta. Aí até ela se levantar, botar um negócio no pé, se ajeitar. Diz a Bíblia que a mirra pingava das mãos dela. Ela deu, sabe?
sei lá, eu acho que ela mergulhou lá num tonel lá de mirra lá, que ela tava cheirosa de mirra, né, até a alma. Quando ela conseguiu abrir, o amado já tinha ido embora, entendeu? Então nós temos aí no final, aparece aí Salomão falando, né, no livro de Cantares, né? Tinha Salomão assim, a sua plantação, negócio grandioso, né? E a Sulamita dá um pra lá assim no Salomão, fala assim: olha, Salomão, eu tenho o meu sustento. Isso é lá pro último capítulo já. Eu tenho o meu sustento, eu vou pagar o meu imposto, vou pagar também aqueles que trabalham na minha vinha. É a ascensão de Sulamita. Entendeu? Então, Salomão, vai para lá que eu já tenho meu compromisso. Entendeu? E termina o livro com aquele amor maravilhoso entre a Sulamita, né, e o pastor amado, o seu amado. Né? É um livro muito romântico, maravilhoso, com uma pureza e uma simplicidade muito grande. Amém? Ó, leia a Bíblia, leia a apostila que está fazendo o curso, analise, ponto a ponto que eu estou falando aqui, que nós estamos verificando. Pastor, alguma coisa do vídeo eu não entendi. Volta o vídeo e verifica, ouve, que eu estou explicando para você aqui devagarzinho, os pontos a pontos. Amém? O Senhor, vamos parar por aqui, o Senhor vos abençoe grandemente. Em o nome do Senhor Jesus, graça e paz em Jesus a todos. Amém.